Muito bem, convido a igreja a que abram suas Bíblias na carta de Tiago, primeiro capítulo. Tiago, primeiro capítulo, a partir do verso 13. Do 13 até o verso 18, assim nos diz a palavra de Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meditando nesse texto nessa semana, de repente eu me deparo com um fato, né, que é comum de você observar na maioria das pessoas, ou até mesmo você pode observar isso na sua vida, que geralmente quando nós temos algum problema, a nossa tendência é querer lidar com a consequência do problema e não com a causa do problema. Entendem a relação causa e consequência entre o efeito de um problema e aquilo o que realmente faz o problema acontecer? Vamos dar um exemplo simples, né? Já que a gente está numa estação bem propícia para isso. Imagine que algum de nós aqui fique gripado. O que vai acontecer com você? Você provavelmente vai ter um pouco de coriza, febre, né, dor de cabeça, sintoma, talvez um pouco de insônia, talvez espirros, tosse seca. E então você para não sentir, para tentar resolver o problema, o que você faz? Você vai à farmácia e você compra medicações que tratem de coriza, que tratem de tosse, remédios que possam te ajudar a dormir melhor, remédios que possam ajudar a sua febre a baixar e tudo mais. Só que, efetivamente, você não está lidando com o problema. Você está lidando apenas com os sintomas do problema, com as consequências que a gripe que está em você está causando no seu corpo. Ou então, imagine um caso de que você está ali na sua casa, de repente você vê uma mancha de infiltração na parede, aquela mancha que começa a se espalhar, começa a escurecer, começa a ficar feia ali, então você descasca a parede, você aplica uma massa nova ali, bem bonitinha, deixa a parede lisa, aplica uma nova demão de pintura ali, deixa a parede linda. Mas o que vai acontecer? A mancha vai aparecer de novo, porque você tratou da estética, você tratou da mancha causada pela infiltração, mas você não parou para pensar o que pode estar causando aquela infiltração. De repente, algum vazamento no telhado, talvez um cano estourado na parede, N possibilidades que podem ser a razão daquilo. E por que eu estou falando isso? Que essa relação causa e consequência também é muito presente quando tratamos das realidades espirituais. Muitas vezes, quando lidamos com problemas espirituais, a gente perde tempo tratando das
consequências sem antes olhar para a causa do problema, sem antes olhar para aquilo que está gerando aquelas consequências. E um exemplo, Tiago ele estava escrevendo para leitores cristãos que estavam passando por dificuldades. Como eu já falei diversas vezes sobre isso, né, que eles estavam sendo oprimidos pela sociedade, que estavam sofrendo principalmente de grande pobreza. Tanto é que os versículos anteriores, Tiago contrastou a relação entre os cristãos pobres, né, e os cristãos ricos, os poucos cristãos ricos que havia na congregação. E alguns poderiam falar que a razão deles estarem sofrendo, a razão deles estarem passando por um problema era por causa da pobreza em si, ou a razão deles estarem descontentes com Deus é por causa da pobreza, é por causa da segregação, é por causa dos outros estarem tratando mal. Mas isso são efeitos, são consequências e não de fato a causa do problema. E alguns estavam chegando ao absurdo de afirmar que aquela situação toda, que aquele problema que eles estavam vivendo, e até mesmo o fato deles estarem fracos na fé e pecando contra Deus, seja blasfemando Deus, seja não confiando em Deus, seja não orando a Deus por causa da situação que estavam vivendo, eles podiam afirmar que aquilo era obra do próprio Deus. E isso é uma péssima análise da circunstância. Querer atribuir a consequência como causa do problema. Por isso que eu quero que a gente olhe brevemente nessas palavras de Tiago e a gente aprenda um pouco mais sobre a verdadeira raiz dos problemas, né? Sobre como entender aquilo de ruim e também aquilo de bom que acontece nas nossas vidas e como de fato evitar o que é ruim e buscar aquilo que é bom. Vou reler o texto agora com mais calma para vocês. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Isso aqui parece muito óbvio para nós, né? Tipo, Deus não é tentado, beleza. Deus a ninguém tenta, aí a gente pera. Não, peraí. Deus não tenta a ninguém? Mas Tiago ele não acabou de falar no começo do capítulo que o fato deles estarem passando por dificuldades era para ser um motivo de alegria, porque aquilo era para promover a perseverança entre a igreja, e que aquilo com certeza era uma situação controlada por Deus. Aqui a gente precisa ser muito cuidadoso com duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Tiago falou aqui que Deus não tenta a ninguém. O que ele se refere no início do capítulo é sobre provação. Versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança é a operação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus, o que Ele permite, o que Ele realiza de fato na sua igreja, com o fim de edificar efetivamente a sua igreja. Ele prova a sua igreja. Ele prova os seus fiéis para que a fé seja trabalhada, para que a fé seja aperfeiçoada. Agora, tentação são aquelas ocasiões em que somos postos e prensados, pressionados ao pecado. É diferente. Deus traz provação para aperfeiçoar a fé. Tentação são as ocasiões em que somos colocados ali na encruzilhada, quase que prontos para
cometer o pecado. É só a gente lembrar ali da primeira tentação, aquela que Eva sofreu ali no jardim do Éden. A serpente falou na orelha da Eva, ali só jogando a ideia que para ela seria fatalmente prejudicial. E aí Eva se sentiu propensa àquilo e acabou realizando aquilo. Satanás, quando esteve com Jesus no deserto, também, a mesma coisa, ficou jogando ideias para Jesus que o levassem a atitudes pecaminosas, a atitudes que exaltariam o seu ego, ou que de alguma forma distanciaria Jesus da obediência ao Pai. Então, os leitores de Tiago, a igreja para quem Tiago se refere, provavelmente estavam querendo pecar por causa do problema que estavam vivendo, estavam propensos ao erro e acreditavam que aquela propensão, que aquela situação de que não resta saída a não ser fazer o que é errado, a não ser blasfemar, a não ser roubar, já que eu estou sem comida, a não ser tirar de alguém, a não ser tirar da minha própria vida ou qualquer outra atitude absurda e atribuir aquilo para Deus. E Tiago deixa claro: Deus não é tentado, Deus não tenta a ninguém. Bom, então se nós queremos saber como lidar com o mal, como lidar com o pecado, em primeiro lugar é importante a gente trazer isso aqui: o pecado não vem de Deus. A gente jamais pode olhar para uma ação pecaminosa e falar que isso foi realmente a vontade ou que foi o desejo de Deus para a sua vida. Foi Deus que permitiu, ou até mesmo casos que a gente eu já ouvi algumas vezes, principalmente quando eu tive contato com os detentos na delegacia. Muitos deles olhavam para as suas atitudes criminosas de furto ou principalmente de vingança, né? Porque uma pessoa do bairro dedurou ele e tudo mais, e agora estão arquitetando para acertar as contas com quem denunciou quem, olhavam aquilo como atitudes que poderiam ser abençoadas por Deus. Não, se Deus quiser, eu vou me livrar daquele cara. Com a graça de Deus, vai dar certo os meus negócios e eu vou ter recurso para mim e para minha família. Ou seja, olhe na vontade de pecar, na vontade do mal e acredito fielmente que aquilo é Deus que colocou ali para você fazer aquela ação deplorável. Isso eu estou citando absurdos, né? Mas a gente consegue traduzir isso para as nossas vidas e ver quantas vezes nós sentimos o pecado falando aos nossos ouvidos e podemos até pensar que é Deus quem permitiu aquilo para você. Mas se é pecado, não se engane. É lógico então, que Tiago vai explicar e vai mostrar essa pequena escala que Tiago traz do que gera o pecado. Ela é simples, mas muito eficaz se você ver ela com calma. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando ela o atrai e seduz. Não foi Deus que te tentou, foi você mesmo. Não foi Deus que te colocou em xeque ali para você fazer algo errado. Quem te colocou em xeque foram os seus próprios desejos, aquilo que está dentro de você que te colocou na situação. E até digo mais: o fato de Eva ter pecado lá no jardim e também ter induzido Adão a pecar, não foi culpa de Satanás, não foi culpa do diabo. O diabo talvez ele introduziu uma ideia, ele jogou uma possibilidade que apenas despertou a cobiça em Eva, que posteriormente despertou a cobiça de Adão, e eles efetivamente fizeram o que era errado. Não foi Deus que colocou eles em xeque, mas os próprios desejos de seus corações.
a sua própria malícia, despertou neles a malícia. Eles eram livres, eles eram puros, mas a conversa do diabo fez com que despertasse desejos que eram inapropriados. E mais ainda, o versículo 15 então fecha isso. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Ou seja, o pecado é como se fosse um filho da cobiça, né? Esse depois de ter concebido é exatamente a mesma expressão que a gente vai ver nas genealogias para mostrar quem gerou quem é filho de quem, até chegar de Abraão, até chegar em Moisés e tudo mais, e de Moisés até chegar nos demais levitas, nas outras tribos, e assim por diante. Então, a cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez concretizado, o que ele produz? Morte. Então, quem é que no final das contas colocou a gente numa situação tão complicada a ponto de nos levar para a morte espiritual, a morte eterna, a morte da qual todos nós somos merecedores? Quem que produziu isso? Nossa cobiça, nosso coração. Então, por isso que é importante a gente trazer isso, porque valendo isso que eu falei no começo sobre a relação entre causa e consequência, entre o que gera o problema e o sintoma do problema, é interessante porque, assim como no jardim, estou constantemente fazendo um paralelo com o jardim do Éden para ilustrar essa ocasião, né? Quando Adão e Eva foram questionados sobre por que eles fizeram o que era errado, né? Por que eles comeram da árvore, por que agora eles estavam com vergonha da nudez e tudo mais, ninguém, nem Adão nem Eva teve a coragem de pegar e falar: eu fiz isso porque eu desejei. Eu pequei contra ti porque eu desejei, porque o fruto me pareceu bom, porque a possibilidade de ser tão sábio, tão conhecedor de todas as coisas como o próprio Deus me pareceu boa. Nenhum dos dois falou isso. O que eles falaram? Jogaram a culpa para acontecimentos externos. Adão foi mais absurdo e falou: ó Deus, a mulher que você me deu é que me fez pecar. A culpa é dela. E a mulher, não é culpa minha não, a culpa é dessa serpente aí. E esse culpa, a culpa é sua, senhor. Por que mandou o senhor deixar essa serpente aí andando no jardim? Ou seja, eles, em vez de assumirem a autoria do problema, a primeira coisa que fizeram, jogar o problema em outras coisas, em acontecimentos externos. Quantas pessoas que erram? Você e erro pode ser desde um crime até uma transgressão cotidiana, né? uma mentira, erros que a gente comete no dia a dia. Quem que, quando é flagrado no erro, admite que a culpa de ter feito o que era errado era sua? Não, é sempre o outro. A causa da gente fazer coisa errada é sempre o outro. Não, eu bati na minha esposa, mas por quê? Porque a minha esposa é chata. Porque a minha esposa, eu cheguei em casa do trabalho e não tinha janta pronta. Não. Mas eu menti na prova ali, assinei um trabalho que não era meu e entreguei. Por quê? Porque o professor é horrível. Porque o professor não ensinou direito. Voltando ao exemplo lá da delegacia. Mas eu me vinguei e tirei a vida do cara lá do meu bairro porque ele atrapalhou os meus negócios. Porque ele fez uma denúncia da polícia para mim. Ou seja, nunca o que
que gera o problema somos nós. É sempre os outros. É sempre tudo que está fora de nós. E é exatamente isso o erro. Porque todo erro, todo pecado é gerado pela nossa própria cobiça. Antes de a gente fazer algo errado, nós desejamos fazer algo errado. Nós ansiamos por aquilo que não deveríamos. E isso parte única e exclusivamente da nossa própria corrupção. Então, se nós queremos de fato trabalhar esse problema para não errarmos mais em alguma área, olhe para si, olhe para a sua vida, olhe para os seus desejos, olhe para as suas motivações. Seja capaz de se analisar, seja capaz de saber fazer uma leitura do que está acontecendo dentro de você e não apenas sempre querer culpar as pedras do seu caminho. Mas aí temos o contraponto que vem como um alento para isso. Se o pecado, se o problema é causado pela cobiça que parte do nosso coração, então onde que se não é no nosso coração que a gente vai encontrar coisa boa, onde que nós vamos encontrar coisas boas? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. O que seria esse Pai das luzes? Provavelmente se referia, o termo luzes se refere aos astros, né? a todo o exército celestial das estrelas, planetas e tudo mais, porque de novo a narrativa de Gênesis mostra que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, mesmo as maiores estrelas, né, mesmo tudo aquilo que é de forma cósmica, gigantesca, muito maior do que nós, foi criado pelo próprio Deus. Deus é maior do que literalmente todas as coisas. E tudo que é bom, tudo que é perfeito, toda boa dádiva vem daquele que é o que está acima de tudo. Se Deus ele é tão santo a ponto de que ele não pode ser tentado, e tão santo que ele mesmo não almeja e ele mesmo não tenta a ninguém, claro, ele é soberano, ele pode permitir que sejamos tentados pela nossa própria cobiça. Porque se Deus quisesse, ele poderia instalar o dedo e nos transformar em robôs para a gente não termos mais desejos cobiçosos. Mas, na sua soberania, ele ia permitir que a cobiça seja cultivada por nós mesmos. Deus, é isso que Deus faz. Mas, aquele que está acima de tudo, é dele que provém todo o bem. É dele que provém tudo aquilo que é de fato edificante para a nossa conduta, não apenas virtudes para sermos bons cidadãos, para sermos bons exemplos uns para os outros, mas para de fato termos uma vida agradável aos olhos do próprio Deus. E de novo, a gente tem problemas aqui com causa e consequência. De novo, aqui, para querer sermos boas pessoas, na tentativa de sermos boas pessoas, nós mergulhamos de cabeça em boas ações. Não, eu preciso melhorar a minha imagem, eu preciso ser uma pessoa mais agradável. Vou buscar uma instituição de caridade e vou me comprometer a doar 5 pacotes de fralda toda semana para aquela instituição. Eu vou olhar para os pedintes que tem aqui na minha cidade e todo dia eu vou levar mantimento para eles. Todos os dias eu vou ver do que eles precisam, estão precisando de uma agasalho, alguma coisa, e eu vou cuidar deles. Eu ver que os meus vizinhos estão precisando de ajuda, precisando podar uma árvore, estão precisando limpar a caixa d'água, eu vou lá e vou fazer isso por eles para de alguma forma trazer algum bem. Isso
boas e válidas de fato. Mas, de novo, você está lidando apenas com as consequências. Você não está buscando ser genuinamente bom. A verdadeira bondade, a real bondade vem de Deus. Você deve buscar em Deus. E quando você alcança a virtude que vem daquele que está acima de tudo e de todos, aí então você terá a motivação correta para ajudar o seu próximo, para então poder ajudar os necessitados, ajudar o seu vizinho. Mas primeiro você precisa estar de fato conectado, estar em sintonia com aquele que é o autor do bem real, por causa que até mesmo uma boa ação, mas com uma motivação errada, por exemplo, alguém faz todas essas coisas apenas para melhorar sua imagem pública, apenas porque talvez seja um candidato político que vai concorrer esse ano e tudo mais, de fato não é uma boa ação. Está até ajudando as pessoas realmente, mas de fato, porque a motivação é egoísta, já joga fora a essência daquilo que a pessoa faz. Ou seja, de forma resumida, o bem essencialmente não está nas boas ações. É fato que quem realmente encontra o bem, quem de fato vive a bondade, vai fazer boas ações, mas essencialmente nas boas ações não está o bem, não está a virtude, não está a honra. O bem, acima de tudo, só se pode encontrar em Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós somos libertos pela palavra, nossos olhos conhecem a verdade e conhecemos a Cristo, aquele que é o único que nos leva para o Pai das Luzes, absolutamente nada além de Cristo pode proporcionar essa reconciliação, essa comunhão com Ele. O que Tiago diz? Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui então ele está falando apenas da comunidade dos crentes, aqueles que foram gerados pela palavra da verdade. Ele não está se referindo ao mundo como um todo, mas aqueles que de fato conheceram a verdade, aqueles que de fato conheceram a real palavra de Deus. E o que acontece com esses que foram gerados pela palavra de Deus? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias é utilizado bastante no Antigo Testamento como que o melhor da colheita, o melhor do rebanho, tipo dentro do rebanho de ovelhas ali, dos cabritinhos que acabaram de nascer e tudo mais, era o melhor, o primeiro, o mais gordo, o mais sadio, o mais apto para ser apresentado para o holocausto. Das frutas, as mais vistosas, as mais bonitas, as mais maduras, as mais prontas para o consumo. A primícia da criatura. O povo redimido por Deus, o povo libertado pela palavra, gerado pela palavra da verdade, gerado pelo próprio Pai das Luzes, são as primícias de toda a criação. Não é maravilhoso isso? Que o Deus que criou todo o universo, que fez estrelas gigantescas apenas com o poder de sua voz, exalta seres humanos, fracos e pequenos, mortais, mas que conhecedores da verdade, como que o melhor de toda a criação. Já pensou nisso? De tudo que Deus criou no universo, a melhor criação de Deus é o seu povo, é a sua igreja. São os seus santos. Não é grande demais a gente pensar em tamanha honra, em tamanho privilégio?
naquele momento, que muitos talvez estivessem se queixando, querendo culpar Deus das situações difíceis, culpar Deus das suas próprias tentações, então agora perceber que Deus ele é santo, puro, acima de tudo, e exalta realmente os seus filhos acima de tudo. Porque não há nada que Deus ame mais do que o seu próprio filho. E em quem que nós somos salvos? A quem que nós estamos unidos? Ao seu próprio filho. Então agora nós somos amados por Deus. E agora nós podemos conhecer a plenitude, nós podemos conhecer a verdade, a bondade e a virtude em essência, porque é o próprio Deus, aquele que por ninguém é tentado. Então, acredito que, sabendo disso, sabendo como que a cobiça é tão astuta, ela nos manipula e ela trabalha em todo o nosso ser, até a concretização de atitudes erradas, até a concretização de decisões erradas que nos levam para o caminho da morte, e saber que o Pai de todas as coisas exalta o seu povo pela verdade, está acima de tudo. Ele que é o santo, Ele que é perfeito, é nele que se alcança realmente toda a bondade. Que isso nos ajude a realmente encontrarmos a raiz do problema de nossas vidas. Quando você estiver lidando com um problema espiritual, quando você estiver lidando com um pecado, ou quando você de fato quiser buscar melhor santificação, como ter um andar mais correto, como ter um melhor testemunho, então aí você já sabe. Se você está tratando com pecado, então o problema está em você. O problema está no seu coração, na cobiça que ali reside. Se você quer buscar a santificação, se você quer buscar uma boa postura, uma boa conduta, um bom testemunho, então você procura em Deus, que dali você vai encontrar. Ali você vai encontrar realmente aquilo que você vai precisar para ser santo, para ser bom, como somente Ele é bom. Amém? Vamos nos pôr de pé. Convido o nosso irmão Devanir para pedir mais uma oração. Senhor, nosso Deus, ajuda nós para mais deste culto de adoração, Senhor. Queremos, Pai amado, pôr em suas mãos, Senhor, nossa semana, Pai. Que o Senhor possa estar conosco no trabalho, no dia a dia, na família. Que nós possamos, Pai amado, um coração quebrantado e recordar as palavras da pregação e ter um seguimento baseado nisso, durante a semana. Em nome de Cristo Jesus, é que eu oro, Pai. Amém. Amém, queridos. Apenas lembrando vocês da reunião de oração, 8 horas da noite, na página da igreja, no Facebook. Sempre mando o link no grupo da igreja. E tem sido muito bom a nossa série de Romanos. E um aviso muito importante: domingo que vem, no culto da noite, o pastor Sérgio estará conosco para a ministração da ceia. E teremos então uma reunião na mesa às 6 horas da tarde aqui na igreja. Culto 7h30, reunião da mesa às 6 horas. Tá bom? Então, por favor, não deixe de vir se vocês tiverem condições. Né? Vamos avisar os demais irmãos da igreja para celebrarmos esse momento de comunhão. Amém? Deus os abençoe e uma ótima semana.